mensagem de hoje é intimidade com o Pai. Quantos aqui desejam essa intimidade com o Pai aí? Essa intimidade é exatamente aquilo que Deus quer que nós venhamos ter. A ausência dessa intimidade levará a gente a um fracasso pleno e total. Eu vou falar aqui dos 12 discípulos e a gente vai entendendo o nível de intimidade que nós precisamos ter com o Senhor Jesus. Mateus 26, verso de número 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fizeram o quê? Fugiram. Jesus está num momento difícil, Jesus está indo ser crucificado, o Jesus que multiplica os pães não estava presente, o Jesus que fazia milagres não estava mais ali, o Jesus que andou sobre as águas, que acalmava a tempestade, não, era o Jesus agora enfraquecido, era o Jesus rendido, era o Jesus que estava indo preso. Quando os discípulos viram aquilo, o que é que diz aqui? Então, todos os discípulos deixando, fizeram o quê? Fugiram. Você sabe que às vezes as coisas apertam, não para o nosso lado, mas para a nossa fé. Às vezes nós temos momentos na nossa vida, irmãos, na caminhada cristã, porque a caminhada cristã não é um tiro de 100 metros rasos, onde o cidadão, ele ouve a largada aqui, 1, 2, 3, valendo, e ele sai correndo numa disparada louca, 100 metros, ele chega do outro lado lá com o coração na mão, quase morrendo, é assim ou não é? Não, a caminhada da fé é uma maratona, é 25, 50 quilômetros correndo aí, é muita coisa. Então a gente às vezes tem momentos que é atacada a nossa fé. A fé dos discípulos foi atacada. Você talvez em alguns momentos da sua vida tem e ainda terá a sua fé também atacada. Quando o diabo vem atacar a sua fé, às vezes pode ser que, como os discípulos, eu estou falando dos 12 apóstolos, estou falando dos 12 homens que Jesus confiou e levantou, estou falando de 12 homens que Deus confiou o evangelho nas mãos. Esses 12 homens, quando a coisa apertou, eles fizeram o quê? Fugiram. E tem gente que também foge, só que eu quero colocar aqui agora o seguinte, são 12 discípulos, um já estava entregue, ok? Um já estava entregue, que era o Judas. No versículo de número 57, e os que prenderam Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Verso 58, e Pedro os seguiu de que jeito? De longe. Dá uma paradinha aqui, olhe para mim. Às vezes nós estamos com a nossa fé sendo atingida, sendo atacada, e aí a gente começa a seguir Jesus como? De longe. Nós começamos a seguir Jesus de longe. Eu não começo mais a ter Jesus pertinho de mim, porque antes eles estavam perto, mas agora está longe. Quantos aqui já sentiram Jesus longe? Deixa eu ver. Eu já senti Jesus longe. Mas Jesus, eu senti Jesus longe, só que eu tenho a firme ideia de que Jesus está longe. Só que aqui nós estamos entendendo, Pedro seguiu Jesus de longe. Não foi Jesus que se distanciou. Quem se distanciou? Pedro. Mas a gente entende no versículo anterior que nós lemos que não foi só o Pedro. Foram quantos? Todos os discípulos. É que o Pedro deu azar. Azar de quê? De perguntarem para ele, e ele tremeu na base e falou: não conheço não. Foi ou não foi? Então ele negou Jesus 3 vezes. Mas o Pedro negou Jesus 3 vezes, o Judas traiu, mas todos os discípulos, enquanto Jesus está morrendo, os discípulos estão longe. Diz que o sucesso atrai amigos, né? Diz que o sucesso atrai amigos, mas a dificuldade seleciona.
A riqueza traz amigos, a pobreza seleciona. Só os melhores vão estar ali. Os 12 foram embora, irmãos. Imagina só, irmãos, que Jesus então vai dar um curso para 12 homens e vai ter o dia da prova. O dia da prova é agora. Os 12, de 0 a 10, tirou que nota? 0. Os 12 bombou. Puf. Os 12 bombou. 10 tem recuperação. Os 11 tem recuperação. Um perdeu direto, foi Judas. Mas aí eu começo a analisar e vamos agora para a cruz. Vamos ver, vamos lá na cruz agora. Vamos para João 21. Já entendemos que os discípulos abriram caminho, saíram, foram embora. Não ficaram. Se fosse uma prova, tinham tirado 0. Seguiram Jesus de longe. João 21 vai falar da crucificação de Jesus. Eu quero aquela imagem, se pudéssemos ter uma imagem de filme, eu queria a imagem do pé da cruz. Na cruz eu sei que está Jesus, de um lado o ladrão, do outro o outro ladrão. Eu quero ver a imagem pertinho da cruz. Vamos rodar a câmera para ver se a gente encontra um deles. Vamos ver se ficou um pelo menos. Eu não sei. João 19, o 21 é daqui a pouco. João 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava quem? Sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso de número 26. Só um minutinho. As mulheres estavam lá. Pastor, as mulheres estavam lá porque elas eram mais corajosas. Pode ser, né? Elas tiveram um ato valente. Porém os 12, seria justificável o medo deles, porque homem ia preso, ia crucificado junto. As mulheres estavam imunes a essa punição. Versículo de número 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua. Olhe para mim. Nós encontramos agora no pé da cruz quem? Um discípulo. Um discípulo. Quem era esse discípulo? Aquele que Jesus amava. Pergunto eu, Jesus amava os 12, não? Sim, mas esse daqui, ele se refere como Jesus a quem amava, porque era mais íntimo de Jesus. Ele era mais íntimo de Jesus. Mas nós já encontramos um discípulo, amém ou não, gente? Encontramos um discípulo. Agora, eu quero saber por que se referiu a ele, o discípulo a quem Jesus amava. Porque eu quero tratar hoje com você de intimidade. Nós temos 12 discípulos, 12 homens em quem Jesus confia. Dos 12 homens, infelizmente, os 12 foram embora. Só que um voltou. É lindo, porque o Evangelho nos dá a capacidade de sempre voltar, amém ou não? Não importa a distância que você tenha tomado do Pai, sempre haverá oportunidade de você voltar. Aquela intimidade, aquela comunhão, aquela promessa que Deus colocou no seu coração. Deus fez uma promessa para você quando você tinha 13 anos. Aquela promessa está de pé, não vai falhar. Deus ainda vai cumprir essa promessa, amém ou não, gente? Quem voltou? Um discípulo, aquele que ele amava. Vamos ver por que esse discípulo era desse jeito. Vamos voltar, João capítulo 13. João 13, verso de número verso 23, está aqui. Isso. João 13, versículo de número 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus o quê? Amava.
estava, acharam aí ou não? Versículo 23, tá certo? Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu peito, ou no seio de Jesus. Olhe para mim, eles estão aonde? Na mesa da ceia. Na mesa da ceia. São 12 discípulos, 6 de um lado, 6 do outro. De um lado parece que é o Pedro. Do outro é o João que está. João é o discípulo a quem Jesus amava. Não que ele não amasse os outros, mas tem essa ênfase na vida de João, e tem um motivo. Porque João foi o único que reclinava a cabeça onde? No peito de Jesus. Eu vou com você agora no versículo 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem falava. Olhe para mim. Pedro ficou curioso, quem é que vai trair Jesus? Aí o Pedro não teve coragem de perguntar. Fez sinal para quem? Para o íntimo. Ei, você que é o íntimo, pergunta aí. Versículo 25. Inclinando-se ele quem? João, sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Ô, irmão, olha que coisa extraordinária. Um momento tenso, alguém vai trair Jesus. Todo mundo tremendo as pernas. O Pedro tremendo as pernas. O Pedro olhou para o João e falou: ei, pergunta aí. Por que o João mandou o Pedro pediu para o João perguntar? Porque o Pedro sabia que o João era o mais íntimo. E ele mostra isso como? Como é que ele pergunta para Jesus? Ei, Jesus, quem é o traidor? Ele faz isso? Não, ele vai lá assim, dá um abraço em Jesus, deita no peito dele e fala: ei, Jesus, quem é o traidor? A pessoa que é íntima de Jesus, ela é diferente, queridos. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui: a pessoa que é íntima obtém respostas de Jesus que ninguém tem. A ponto de um homem como Pedro pedir oração, pedir orientação para o outro. Por quê? Porque Pedro não é íntimo como queria ser. Por que só João deitava a cabeça no peito de Jesus? Será que o peito de Jesus só cabia um? Será que Jesus não queria que os demais também deitassem nele ali e tivesse essa intimidade de pai e de filho? Ele queria, mas só o João teve. E agora o João vai ter resposta, porque versículo 26, olhe para mim, Jesus não ia responder outro, Jesus ia responder quem? O João, porque o João tinha intimidade. Glória a Deus, irmãos. Duas coisas que eu quero dizer para você que gera intimidade. Duas coisas. Primeiro ponto que gera intimidade. Quem quer ter intimidade com Jesus? Para a gente entender melhor que esse negócio foi longe, olha só, vamos voltar para João ainda. João, vamos lá, João capítulo, estamos em João capítulo 21. João 21, verso de número 7. Verso de número 27. Só para a gente sintonizar: Jesus ressuscitou, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus estava no barco, o Pedro lança a rede. Quando Pedro lança a rede vem cheia de peixe. Olha só, verso de número 6: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quem disse isso? Jesus. Mas eles não sabiam que era Jesus. Lançaram-no, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Verso 7: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Olhe para mim, quando Jesus está no barco, ninguém está vendo que é Jesus, querido. Mas quando Pedro lança a rede, ouvindo a voz de Jesus, mas ninguém reconhece.
Quem é que descobre que é Jesus? O discípulo a quem Jesus amava. E como era o nome dele? João. João. Vamos pegar aqui ainda mais. Capítulo 21, verso 20. Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinara também sobre o seu peito. Parou aqui para mim e para você. Está claro que na Bíblia vai dizendo várias vezes que o discípulo a quem Jesus amava, e ele era o homem que reclinava a cabeça no seu peito. Coisas que esse homem pôde desfrutar. Primeiro ponto, ele teve resposta que ninguém teve. Se você não aprender a ser íntimo de Jesus, haverão respostas que você nunca terá. Não vai ter? Não vai ter. Você pode estar na mesa da ceia e você é de Deus por estar lá. Você pode ter um chamado de Deus grande, mas você só terá algumas respostas se você aprender a gerar em Deus intimidade. Está claro isso? Segundo ponto, Jesus no barco, ninguém reconhece que é Jesus, mas o discípulo que tinha intimidade reconheceu. Às vezes Jesus vai estar do nosso lado e nós não vamos ver que é Jesus, mas quem tem intimidade vai reconhecer Jesus. Amém ou não? Mas o ponto que eu quero chegar, sabe qual é? Que todos os discípulos fugiram, e todos nós somos tentados a fugir um dia. Só que só tinha um homem no pé da cruz. Onde é que estavam os discípulos? Todo mundo foi embora, porque nenhum aguentou a tentação. Uns tiveram medo de morrer, como Pedro, demonstra isso nitidamente. Outros não quiseram ter a imagem de Jesus ensanguentado, ferido, machucado. Mas tinha um discípulo que venceu a tentação e estava no pé da cruz. Querido, se você não aprender hoje a ter intimidade com Jesus, a tentação irá bater na sua porta, e nessa hora você vai querer fugir pela janela, como uma criança chorona. Você não vai conseguir usar a fé que você tem, você não vai conseguir usar a fé que Deus deseja que você tenha. Você vai fugir. Por quê? Porque essa é a atitude, querido, não de gente fraca, não de gente do diabo, mas de gente que não aprendeu a ter intimidade com Jesus. Gente que não tem intimidade com Jesus, quando a tentação bate forte, ele trai, ele mente, ele magoa, ele fere, ele foge dos princípios que ele acredita. Então, meu irmão, hoje Deus separou um lugarzinho no pé da cruz, porque no pé da cruz é o local onde eu e você devemos estar. Prostrado de joelhos nos pés da cruz é o lugar mais alto que um cristão pode ficar, e lá é o meu e o seu lugar. Mas nós não conseguiremos estar lá no pé da cruz a menos que nós desenvolvemos com Deus um ato de intimidade. Quem quer ter essa intimidade aí? Vamos ter ou não vamos, gente? Você quer ser alguém distante? Ou você quer ser íntimo? Quero ser íntimo de Jesus. Quando eu vi a Morgana pela primeira vez, eu gostei tanto dela. Eu gostei tanto dela, tanto dela, tanto dela. E eu queria chegar perto dela. Mas eu já estava tão firme com Jesus, que até aquela coisa máscula de homem, de saber chegar numa moça, eu já tinha desaprendido aquilo, porque tudo que eu sabia, eu resolvi esquecer mesmo, que aquilo não ia me ajudar em Cristo. E a hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu falo para essa moça? É pesado. Aí eu ficava, meu Deus, o que eu falo? E eu me lembro, irmãos, do meu primeiro encontro com a Morgana, e ela estava ali orando, e eu falei assim, meu Deus, a hora que ela abriu o olho, eu vou chamar ela, que eu preciso dar uma palavrinha com ela, que eu tenho que falar, que eu quero orar com ela. E eu passava assim, e ela estava lá,
E falava assim, meu Deus, não. A mão suou, as pernas. Aí eu falei, não, quer coragem, rapaz? Tu é macho. Eu falei, mas... Aí eu fui, toquei no ombro dela assim. Aí ela, oi. Eu falei, eu posso falar com você um pouquinho? Ela, pode. Eu falei, vamos lá fora. Ela foi. Aí, que ela ia na igreja, todo mundo na sede, lá na São João, onde grava o Show da Fé. Ela ia ver o irmão dela, né? Só que eu também estava lá, então ela acabava me vendo de tabela. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu me apaixonei por ela. Aí eu falei, vamos ali, eu queria falar com você. O irmão dela falou que ela também estava de olho em mim. Aí que aconteceu? Ó, lá vai eu e ela. Falei, vamos ali tomar um sorvete, que eu queria um dedo de prosa contigo. Ela, vamos. Aí eu, ela, Morgana, né? É Morgana. Eu não sabia o que falar, irmão. E eu queria muito falar. Eu queria falar muito, mas eu não conseguia, porque eu não tinha ainda com ela o quê? Intimidade. Hoje eu tenho uma intimidade tão gostosa com a Morgana, que às vezes a gente passa o dia inteiro, a gente acorda cedo e vai conversando, e vai conversando, e vai conversando, e quando chega a noite, eu tô caindo de sono, tá? Deita na cama os dois lá, 11 horas da noite, quando vê, 2 horas. Teve um dia que a gente foi dormir 3 horas da manhã, conversando. Eu falei, Morgana, pelo amor de Deus, para de falar que eu não estou aguentando. Porque hoje existe intimidade. E eu estou falando isso porque eu me lembro de um dia que eu preparei para fazer um momento de intimidade com o Senhor Jesus. E aí eu peguei, fechei a porta do meu quarto, preparei, coloquei uma almofadinha para não machucar meu joelho, eu coloquei a Bíblia e eu fui, irmãos, eu desliguei a luz, olhei no relógio, era mais ou menos umas 10 horas e eu comecei a orar, irmãos, mas eu orei muito, doeu meu joelho, eu andava, eu voltei a ficar de joelhos, e eu cantei uma música, e eu busquei, eu falei, eu vou ligar a luz para ver quanto tempo já passou, acho que já deve ser umas 3 da manhã, ah, que lindo, era 10:05. Parecia a minha primeira conversa com a Morgana, não passava o tempo, eu falei, meu Deus do céu, não passa, eu não sei o que falar, e ela também não está colaborando. Às vezes falta intimidade com Jesus, irmãos. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que você precisa ter para passar a ter intimidade com Jesus. Primeiro ponto é o seguinte: nenhum evangelho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, fala que existia um discípulo amado. Só o evangelho de João fala que tinha um discípulo amado. Quem escreveu o evangelho de João? João. E quem era o discípulo amado? João. E ele fala que quem era amado? Ele. Ou o discípulo amado? Quem era? Ele. Porque era a forma que ele se via. Uma pessoa amada por quem? O Lucas não viu isso. O Mateus não viu isso. O Marcos não viu isso. Problema deles. Mas eu vi. Eu vi o quê? Que eu sou amado. Amém ou não? Você tem que entender, primeiro ponto, não interessa o que você pensa de mim com relação ao meu Deus, não interessa o que os outros pensam, mas interessa o que eu penso. O que o Senhor pensa de si mesmo para com Deus? Que eu sou amado de Jesus, que Ele me ama demais, 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 demais. Eu me sinto amado por Ele o tempo todo. Eu sou amado por Ele. Amém? E eu queria muito que você hoje aqui se sentisse amado por Ele, se sentisse abraçado por Ele, se sentisse amado, porque, queridos, se você não se sentir amado por Jesus, você não vai ter força para ir para o pé da cruz. Você pode amar muito uma pessoa, mas se aquela pessoa não demonstrar um pingo de amor por você, você vai perdendo as forças ao longo do tempo, sim ou não?
Então Jesus hoje está aqui dizendo para você, querido, primeiro ponto, discípulo meu, se sinta amado por mim, sinta que eu te amo, se sinta abraçado por mim, amém, gente? Segundo ponto, que eu ficava pensando assim, para você ser o discípulo amado que tem intimidade de Jesus, para você conseguir ir para o pé da cruz quando ninguém mais está lá, você precisa entender. Eu achava que era Jesus que reclinava a cabeça no peito do João, mas é o João que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Vem cá, ministro Leitos, vem cá. Vamos imaginar que vem cá, Yuri, corre aqui, Yuri. Vamos imaginar que o Leitos é Jesus. Eu sou o João, eu gostei do João, gente. E o Yuri é o Pedro, né? Todo mundo aquele respeito, aquela postura, né? Aquela coisa formal, tal. Mas aí o João, ele falava assim, o quê? Quando ele ia falar com Jesus, ele: ô Jesus, ei, Jesus, é nóis, Jesus. Jesus, quando eu chego pertinho do Senhor, eu sinto batidinha do teu coração, ó. E cada tuque eu entendo que o Senhor me ama. O Pedro olhava e falava assim, de 2, 1. Ai, que inveja. Ou Pedro dizia, coisa frescurenta, frescura. Sim ou não? Eu me lembro do pastor Josias Cruz. Quem conhece o pastor Josias Cruz? Ele veio aqui, ele vai voltar, em nome de Jesus. E um dia o missionário desceu com a gravata. O pastor Josias foi lá, missionário, deixa eu arrumar sua gravata. Arrumou. E o pastor Josias fez assim, ô missionário, eu amo tanto o Senhor. E eu estava ali do lado, eu vi o pastor Josias abraçando assim o missionário. Eu falei, ai, que vontade de dar um abraço no Senhor também, missionário. Mas eu não tive coragem. Um dia eu vou ter coragem, missionário, deixa eu dar um abraço, Senhor, que eu tinha vontade. Ficou um desejo incubado. Aquele abraço, falei, meu Deus do céu, deu uma invejinha santa do pastor Josias abraçando o missionário. Irmãos, por que eu não abracei? Porque eu fiquei com vergonha, tímido. Eu acredito que o missionário não iria, não, tira a mão de mim, não iria fazer isso. Mas eu fiquei tímido. Jesus está aqui, de braço aberto, porque foi assim que ele morreu na cruz, foi ou não foi? Porque de braço aberto você encaixa certinho no peito dele. Jesus não está de braço cruzado, não, ele está de braços abertos. Só que a intimidade não é daqui para cá, é daqui para lá. Para reclinar a cabeça no peito, a Bíblia não diz que Jesus chamou ele para deitar aqui, a Bíblia diz que João foi e deitou. E eu não quero aceitar no meu coração, obrigado Jesus, obrigado Pedro. Eu não quero aceitar dentro do meu coração que só um homem podia deitar lá. Todo mundo podia, mas só um homem desejou isso. Aqui na igreja tem algumas pessoas que eu sei que já estão deitando no colo de Jesus e estão desfrutando dessa intimidade, mas tem gente ainda muito tímida, ou como o exemplo que eu dei no início do meu namoro com a Morgana, falta verdadeiramente tempo junto. Se não tiver tempo junto, não gera diálogo, não gera intimidade. Eu quero que em nome de Jesus você aprenda a ter intimidade com Jesus, que você seja apaixonado por Jesus. Por Pedro podia dizer, isso é frescura. Não, isso é coisa de gente apaixonada. Amém ou não? Porque eu me lembro que quando eu comecei a namorar, eu já pegava o celular no Bom Dia, não tinha o WhatsApp ainda, mas eu dava uma ligadinha para Morgana, e ela me ligava, bom dia amor, tudo bem, dormiu bem, dormi bem, começou o dia, Deus abençoe, tá? Amém, mais tarde eu te ligo, tchau, te amo, também, tchau amor, tchau, desliga, não desliga você. Ai. Isso é coisa de gente que está apaixonada, é ou não é?
Hã? E agora, pastor? Agora é mais. Eu já acordo do lado. E aí, meu, bom dia. Ela, deixa eu dormir mais um pouco. Tá cedo ainda. Irmãos, Jesus quer que você seja apaixonado. Eu sou apaixonado pela Morgana, até hoje eu sou apaixonado por ela. E ela é apaixonada, mas não vive um minuto sem mim. Não vive um instante. Eu digo que não vive um instante porque eu falo assim, amor, tchau, mais tarde eu te ligo. O mais tarde, se eu não ligar, ela já liga. Amor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê? Porque o mais tarde já chegou e você não ligou. Eu não vive um instante sem mim. É a paixão, irmãos. Você tem que ser apaixonado por Jesus, querido. Senão você não vai conseguir passar um tempo na presença de Jesus. E aí corre-se o risco de você viver uma religiosidade. Só que a religiosidade não vai te ajudar na hora que a tentação bater na tua porta. A hora que bater um desejo desesperado de você largar sua esposa, seu marido. A hora que bater aquela tentação terrível de você voltar a usar droga, beber. A hora que bater a tentação pesada de você dar 2 cliques no seu smartphone e entrar no mundo sujo da prostituição, você não vai resistir à tentação de não dizimar, você não vai resistir à tentação de dar a outra face para quem te bateu do outro lado. Você não vai resistir à tentação de perdoar quem te ofendeu. Você não vai resistir. Você vai começar a seguir Jesus de longe. E você se pergunta, eu acho que é porque eu não consigo. Não, é porque você ainda não deitou a cabeça lá. Se você deitar a cabeça lá, você vai. 2 coisas. Primeiro, parte de você. Não parte dele, parte de você. Segundo, entenda que você é amado e não dependa do que os outros vão dizer. Você sabe que você é amado. Terceiro ponto. Eu vou falar no mundo de hoje que nós estamos numa evolução, um mundo moderno, onde o machismo quase não existe. Vem cá de novo, Leitos, vem cá de novo, corre aqui. Se você vê na rua um homem assim no outro, o que você fala? Essa coca é Fanta. Esse negócio, aqueles 2 ali, não está certo não. Eu estou falando de pleno 2017. E há 2017 anos atrás, irmão, o preconceito era muito. Você sabe que deitar assim, nem mulher em homem deitava em público. O homem era na frente e a mulher andando atrás, desesperado para não perder a viagem. Eu falo para não perder o ônibus nem o Uber, mas era a carroça mesmo. Tá entendendo ou não? O João não ligou para o que os outros iam falar. Sabe, enquanto você tiver na sua cabecinha, mas eu vou fazer isso por Jesus, mas e o que os outros vão pensar? Irmão, eu já sei quem você é. Você é o da ponta da mesa. Você não é aquele que deita a cabeça ainda. Enquanto você tiver vergonha, medo. Obrigado, Jesus, de novo, viu, Jesus? Isso. Enquanto você for uma pessoa tímida das coisas de Deus. Eu me lembro quando eu comecei no Evangelho, eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Comprei uma Bíblia que eu tinha as dificuldades, letrinha pequena. Eu fui para comprar uma Bíblia pequena. A menor que tiver que cabe no bolso. Aí a letra não ia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que lê isso? Aí eu falei, a lupa vai atrapalhar. Eu falei, peguei uma Bíblia grande. E para mim atravessar a minha rua, eu, crescido naquela rua, todo mundo me conhecia. Pelo apelido, nome ninguém conhecia, pelo apelido. E eu andando lá de Bíblia, eu falei, não, Bíblia não. Bíblia não, Bíblia fica. Papel e caneta. Chegando em casa eu leio. Vergonha.
Até que um dia um jovem também estava indo, nós tínhamos andado 1,5 km para chegar na igreja. Ele esqueceu a Bíblia, ele voltou andando. Eu falei, nós estamos zoando. Ele, não, eu não sei minha Bíblia, eu não entro na igreja. Eu falei, meu Deus, eu tenho que me converter mesmo. Eu estou falando de coisas simples, mas se você não tiver coragem de vestir a roupa de Jesus Cristo, deitar no peito dele, e o que os outros vão dizer? Mano, faz o que você quiser, a boca é sua, você não paga imposto para falar, pode falar, mas eu vou viver a minha fé, amém ou não? Eu vou viver a minha fé. Quer falar, fala, mas eu quero ser íntimo de Jesus. E para ser íntimo de Jesus, você vai ter que enfrentar os medos que você tem dentro de você. Se você não enfrentar os medos que você tem dentro de você, esqueça. Você não vai ter a capacidade de deitar no peito dele. Não vai. Então se sinta amado. Se aproxima, chega mais perto. Quebra a distância. Chega junto. A intimidade parte de você e não dele. E terceiro, não ligue para o que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer por 2 motivos: ou por inveja, ou por medo, falta de coragem, porque eles não conseguem fazer o que você está fazendo. Amém ou não? E o benefício? Você vai vencer todas as tentações. E mais forte do que isso, quando Deus Pai quer mostrar o céu, quando Deus quer mostrar o céu aberto, o Apocalipse, quando Deus quer revelar o fim, Ele não revela para ninguém da mesa, Ele revela para quem deitou a cabeça no peito. Meu querido, você vai passar a ter revelações do alto, do Pai, revelações que ninguém teve. O Pai vai passar a dar revelações para você. Você vai começar a ver não só aquele que estava no pé da cruz, que viu Jesus transfigurado, que viu Jesus morto, que viu Jesus ensanguentado. Esse mesmo homem vai ver o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai ver ele vestido, ele vai ver ele descendo no seu cavalo branco, onde nos seus olhos é uma chama de fogo, na sua boca é uma espada, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Quem vai ver isso? Só os íntimos. Só os íntimos. Não quero ser íntimo, pastor. Problema seu. Eu quero, pastor. É um direito seu. É um direito seu. O braço dele está aberto para te receber. Amém?